Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay, numa parceria entre o canal Replay com Tony Souza no YouTube e o site Miséria. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, tá bom? Aproveita também, compartilha com a galera, avisa que começou o programa Replay e ainda acione o sininho para você sempre ser informado quando estivermos com uma nova postagem, com um novo vídeo aqui, tá ok? O programa Replay começa também na parceria com o Torcida K, Rádio Torcida K. Você pode acompanhar através do aplicativo próprio do Rádio Torcida K, como também através do Rádio Net. Tem Torcida K, tem um site, tem um Instagram, tem o YouTube, tem de tudo. A cobertura geral do futebol cearense você também pode acompanhar no Rádio Torcida K ou também no site Torcida K. Olha, um abraço aqui para o Carlos César e toda a turma lá da Torcida K que está nessa parceria conosco. O programa de hoje está recheado de informação. Vamos destacar Icasa versus CBF, e a justiça está no meio e está favorável para o Verdão do Cariri. Nesse fim de semana, a justiça mandou penhorar mais de 50 milhões de reais em favor do time do Icasa. Nós ouvimos o presidente do clube, o Francisco Leite Bezerra, também é conhecido como França, e daqui a pouquinho você vai ouvir e ver aqui o que falou o presidente do Verdão do Cariri sobre mais este capítulo deste longa-metragem que é essa multa milionária da CBF para o time do Icasa. A gente vai explicar essa história e daqui a pouquinho, tá bom? Vamos falar também sobre a apresentação do Guarani. Jogadores já estão chegando em Juazeiro do Norte, alguns já chegaram desde ontem. O técnico Lamar Lima já iniciou um trabalho hoje pela manhã e também no período da tarde no CT do Leão do Mercado, e a gente vai ouvir atletas que fazem parte do elenco e você vai conhecer alguns jogadores que estão no elenco rubro-negro. O time do Campo Grande também está contratando, visando a Série C do Campeonato Cearense. E teremos ainda sorteio, sorteio da camisa do Guarani. Nós prometemos na segunda-feira da semana passada para a galera seguir o nosso Instagram, Replay com o Tony Souza. O Lamar estava aqui, técnico do Guarani, e aí nós tiramos uma foto, o Lamar segurando a camisa. Essa foto está no Instagram, pode ir lá, tá bom? No Instagram. E aí você vai ver o Lamar lá com a foto segurando a camisa do time do Guarani. E aí você segue o Instagram Replay com o Tony Souza, segue o Guarani de Juazeiro, a página do Guarani, comenta e deixa marcar aí 2 amigos e ainda curte a foto. Não esqueça de curtir a foto, tá ok? Seguindo todos esses critérios que são simples demais, você poderá aproveitar e concorrer a esta camisa rubro-negra que nós vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho, tá certo? Inclusive conosco vai estar aqui o Jonas Damasceno, ex-jogador e comentarista aqui do Replay. Ele vai estar conosco também participando de toda essa movimentação, tá certo? Antes a gente mostrar, daqui a pouco a gente vai mostrar a camisa do Guarani, que é a camisa que vai ser sorteada e que você pode ganhar. Vai lá no Instagram, tá certo? Curte, vai lá, segue o Replay, segue o Guarani, marca 2 amigos, ainda dá tempo. Daqui a pouco a gente vai para esse sorteio bacana aqui no programa. Bom, vamos inicialmente, vamos trazer aqui os destaques amadores que tivemos aqui nesse fim de semana. Tivemos o fim da Copa da Integração, equivalente à 2ª divisão, e o Infante foi campeão. Tem a tabela aí dos jogos do fim de semana que ocorreram no ginásio poliesportivo. Decisão de 3º lugar, o Locomotive acabou perdendo para o Atlético Juazeirense, Atlético Juazeirense 4, Locomotive 2, então o Atlético Juazeirense ficou em 3º lugar. E na grande decisão tivemos na final o Infante metendo 5-3 no Pirajá Variedades, e o Infante acabou sendo o grande campeão do 14º campeonato da Integração, e já consegue o acesso para a 1ª divisão, né, na próxima competição. Vamos ver aí, olha aí que material bonito, rapaz, do Infante, material novo que inclusive foi confeccionado para inauguraram na Copa do Brasil de futsal. Legal demais, né? Então, Infante, parabéns para o Infante, o pessoal aí que acabou fazendo essa final no ginásio poliesportivo, tá certo? Abraçar a nossa querida Laninha, tá lá no cantinho aí, ó. A Laninha, que acabou, é uma incentivadora, né? Trabalhando aí junto com o Infante no futebol masculino, e que acabou fazendo uma parceria
com as meninas do Joaçal também para ter uma equipe de futebol feminino. Um abraço, pessoal do Infante, tá bom? Bem, vamos falar também sobre o campeonato, 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de futsal. Nós teremos jogos acontecendo durante essa semana, as quartas de final. Temos os jogos aí para você ver, para você acompanhar. Todos os jogos estão acontecendo no ginásio poliesportivo, portões fechados. Quartas de final, amanhã, às 19h15, teremos Jati e Arena Físio, tá ok? Primeiro jogo. No segundo jogo, Infante contra o Atlético Juazeirense. Olha o Infante aí, campeão da Copa da Integração, mas também participando do 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de futsal. Então o Infante também joga amanhã. Aí na quinta-feira nós teremos também nas quartas de final, às 19h15, o primeiro jogo, Mengão contra o Cariri Futsal, e às 20h25, né, teremos R1 Estofados contra o Atlético, os jogos do 8º Metropolitano de Futsal 2021, repito, jogos acontecendo lá no Ginásio Poliesportivo, realização da Construeco, com parceria da Secretaria Municipal da Juventude e Esporte de Juazeiro do Norte. Aproveitar e abraçar o professor Gilberto Alves, que está à frente da realização do Metropolitano do Cariri de Futsal, e abraçar também o Bedimar Júnior, secretário de Esportes aqui do município de Juazeiro. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Figurinha conhecida aqui no programa Replay, aqui no canal Replay com o Tony Souza, meu querido Jonas, está aqui conosco para participar do programa. Quando a imagem abriu, já aparece o Jonas e já aparece a camisa bonita do Guarani, que a gente vai sortear daqui a pouquinho. E o Jonas já vestiu bem essa camisa do Leão do Mercado. Jonas, boa noite, prazer estar contigo de novo. Você sabe bem o que é vestir essa camisa, hein, Jonas? Boa noite, Tony Souza, boa noite a todos. Um prazer é meu estar mais uma vez aqui. Tava com saudade já, viu, Tony? De ser convidado para participar aqui do programa. Realmente, tive uma passagem muito bonita, vestindo a camisa do Guarani, o Leão do Mercado, onde tive a oportunidade de, juntamente com os companheiros, né, ser campeão da 2ª Divisão, 2006. Depois fui campeão da Copa Fares Lopes, não estou lembrado bem do ano, 2009, foi 2011. 2012, foi aquele time de Lamar, do Djalma? Foi. 2012. Um ano a gente foi vice-campeão em um ano e no outro ano... Isso, vice-campeão cearense em 2011 e no ano seguinte campeão da Fares Lopes. Graças a Deus tive um prazer enorme de poder ter feito parte da história do Guarani, Leão do Mercado. Pois é, o Icasiano, né, você com uma ligação muito grande com o time de casa, mas que acabou tendo bons momentos na equipe do Guarani. Jonas, a gente falou aqui primeiro sobre questão de futsal e tudo, mas a gente vive aquela expectativa da Série C do Campeonato Cearense, que a gente vai falar ainda muito sobre o Cearense hoje, a terceirona, porque tem notícias do Guarani, também do Campo Grande reforçando, o Guarani começando os trabalhos hoje, entrevistas com jogadores, com o próprio Lamar, nós tivemos lá no CT do Guarani hoje sobre isso, mas eu queria perguntar a você, Jonas, sobre uma situação que o torcedor me pergunta pelas ruas, porque nós temos hoje Guarani e Campo Grande na Série C do Campeonato Cearense. E nós temos o Crato com o time do Barbalha, que vão disputar a Taça Fares Lopes. Nós temos 4 equipes, Jonas, e só temos um estádio, porque o estádio Antônio Lírio Calou, Inaldão, em Barbalha, é o único estádio que está apto a receber jogos oficiais da Federação Cearense de Futebol. O Mirandão está interditado, aí questionou, não, porque tem que ter o nome que está interditado no ofício. Não tem um nome que está interditado, mas a federação disse que só faz jogo lá quando fizer a reforma. Está interditado, né? Não pode ter jogos lá no estádio Mirandão. E aí eu conversando hoje com o pessoal no CT do Guarani, disseram, não, a gente vai mandar os jogos lá no Inaldão. A gente sabe que Barbalha também. E aí tem o Crato e o Campo Grande. Como é que vai ficar essa situação? O Inaldão vai poder comportar todos os jogos dessas 4 equipes? Ou hoje, por exemplo, Barbalha e Guarani já saem na frente e ainda não está definido como é que vai ficar a situação das outras equipes, Jonas? Na realidade, tem o Barbalha, que é o time da cidade, né? Onde tem uma parceria. Isso é a prioridade? A prioridade é o Barbalha, que é o time da cidade, e tem uma parceria também com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Juventude e Esporte, as portas sempre estão abertas. Houve um contato também, Tony, do Soares, que é o presidente do Campo Grande, procurou o secretário Moacir de Barros e, se eu não me engano, ficou acertado também a questão do Campo Grande. Foi um acerto direto do Soares com o secretário Moacir, mas
Eu posso até depois confirmar, mas se eu não me engano, já ficou certo também a questão do Campo Grande. O presidente do Guarani, o Rominho, que é meu amigo pessoal, particular, queria até mandar um abraço para o Rominho, me ligou já semana passada, dizendo do desejo de mandar os jogos do estádio Inaldão. E eu sou o secretário adjunto, a gente respeita a hierarquia, tem o secretário, né, que é quem assina, e eu comuniquei o secretário do desejo de uma reunião do Rominho com o secretário, onde eu expliquei para o Rominho, por mim não tem problema, agora aqui a gente tem o secretário, seria bom você vir para a gente conversar juntamente com o secretário. O Rominho ficou, de questão de trabalho, ficou de ir na sexta-feira. Eu não pude estar presente porque eu tinha um compromisso, mas avisei o secretário e eu achava até que tinha havido essa reunião. Mas pelo que o secretário falou hoje, o Rominho não foi. Parece que marcou para 14 horas, ou de 14 horas em diante. Eu pedi para o secretário ficar esperando na secretaria. E se eu não me engano, houve algum problema e o Rominho não foi. Não sei o que houve. O secretário me falou hoje que ele não foi para lá, não esteve lá presente na reunião. Então, assim, eu acredito que o que está definido mesmo hoje é a questão do Barbalha e do Campo Grande. Ficou de ter essa reunião para... O Crato também não teve nenhum contato. O Crato não procurou a gente ainda para... Só aquele jogo lá do Sub-20, né? Que o presidente me ligou e a gente atendeu, mas de jogos da Copa Fares Lopes, não. O Inaldão, Tony, a gente tem que ter muito cuidado também. Acho que todo o gramado, mesmo... o Inaldão é um velho de guerra, como a gente diz, mas tem que ter os cuidados. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque não é questão de má vontade, mas de repente se sobrecarrega demais e não tem tempo para o pessoal lá cuidar, que é o pessoal que realmente se dedica, pelado. Inclusive, um tempo atrás, o pessoal reclamava que o gramado do Inaldão não era bom, não sei o quê. E hoje o Inaldão tem um gramado melhor do que os demais. A gente, lógico, tem que deixar de fora a questão do Romeirão, porque está nessa questão da reforma. Mas o gramado do Inaldão melhorou bastante, né? A pandemia, até com a diminuição dos jogos, acaba favorecendo também essa situação. E por conta dos laudos e de todo o trabalho que inclusive a Secretaria de Esporte fez por lá, acaba sendo o único estádio apto. Eu acho que mais próximo aqui na região, só Iguatu. Né? Apesar que eu conversei com o prefeito de Missão Velha, o doutor Lourim, e o doutor Lourim disse que estavam fazendo um trabalho lá no estádio Dantão, em Missão Velha, mas ainda não tem os laudos, enfim... Existe um protocolo também para a Missão Velha. A semana passada, Tom, nós recebemos a visita técnica dos membros da Federação Cearense de Futebol, que você sabe que é um protocolo obrigatório, né? Geralmente, uma vez por ano no mínimo, vem o Josimar, que é o diretor de competições da Federação. Principalmente às vésperas de competição. E quando vai iniciar alguma competição organizada pela Federação, eles vêm fazer toda a visita técnica, onde eles vão dar o aval também, se está apto a receber jogos ou não. E graças a Deus eu acompanhei o Josimar, porque o Moacir não pôde acompanhar, ele aprovou tudo que viu, inclusive o gramado, apesar de devido à questão de uma sequência de jogos que vinha, Tony, a gente sabe que a gente recebeu agora uma chave lá da Cariri Cup, né, que foi organizada pelo Robson. Robson Palácio. Robson Palácio, onde tinha 2 jogos de manhã e 2 jogos à tarde. Teve também os jogos e os treinamentos do Barbalha Sub-20, que querendo ou não sobrecarrega um pouco o gramado, mas apesar disso, a gente já começou um trabalho de recuperação agora com o Pelado, né, que é um funcionário da gente, o Wesley e o seu Edmilson. Desde sexta-feira, eles já estão até à noite, a gente está pedindo para eles dar uma aguada à noite também, porque a gente sabe que é o melhor horário para aguar a grama, então já está dando uma recuperada visando justamente a Copa Fares Lopes. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso e a gente pede também a compreensão até dos times. Às vezes a gente nega um dia, um treinamento, mas não é por má vontade, porque a gente sabe que o gramado tem que ter uma recuperação boa até para os jogadores no dia do jogo, tecnicamente render melhor com um gramado em boa qualidade. Eu acho que, por exemplo, com essa questão do gramado, pelo menos no Guarani não vai ter problema. Eu estive hoje no CT do Guarani, no CT do Leão. E está o campo lá, um campo bom. Futuramente, quem sabe, fazendo um lance de arquibancada ali, pode até receber jogos lá no CT da equipe do Guarani. Então, são situações que acabam sendo para o futuro, lógico. Mas vamos aguardar, então, essa situação para ver como é que vão ficar definidos. Barbalha e Campo Grande já amarrados aí no Inaldão, faltando essa definição do local do jogo. Pelo que eu vi no Leão, no CT do Guarani, a intenção é mandar os jogos do Guarani no Inaldão também. O Crato, vamos aguardar. Tem o Icasa também, né? O Icasa vai disputar o quê? Não, o Icasa esse ano disputa Fares Lopes. Disputa Fares Lopes também, né? É verdade, o Icasa disputa Fares Lopes, bem lembrado, não estava lembrado disso. Ainda tem o Icasa.
Enfim, a gente viu que teve um jogo no Prachedão para transmitir, porque a federação quer transmitir os jogos, está transmitindo pelo YouTube. Foi um problema danado. Meu amigo Guto ficou com a muleira no sol a tarde todinha, levou a sombrinha porque não botaram lá a coberta direita e o Guto sofreu lá no Prachedão. Tem que ser feita uma estrutura. O Prachedão não foi idealizado e projetado para receber jogos e ter transmissões de jogos. Então há uma série de situações, a gente vai aguardar, posteriormente a gente vai falar ainda sobre isso. Olha, Plácido lá mandando aqui um abraço, deixando boa noite dele, nosso querido Plácido. Tem mensagens antes, Kleber, do Plácido? Tem aqui o Jamie Futebolista, deixando boa noite, falando aqui para cima, Tianguá. Já deixou claro que é torcedor do Tianguá. Tianguá, campeão cearense da Série C de 2021. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Série C. O Wellington sorteia logo. Calma, Wellington, tenha paciência. Vamos já. O Plácido deixando aqui o boa noite. Deixa eu ver aqui. O Jamie Futebolista, um estádio para 4 times. Isso vai ficar ruim para jogo. Aquela coisa que o Jonas estava falando, né? O castigo em cima do gramado. O Juan Franklin mandando aqui boa noite também. Um abraço para o Juan Franklin, a galera lá de Missão Velha. Tá bom? Obrigado. E só, será que Missão Velha poderia receber esses jogos? Não sei dizer se o estádio Valdomiro Dantas tem a licença da federação. Eu até acho que não tenha ainda, mas se a Secretaria de Esporte, agora me lembro o nome do secretário de Esportes lá, não sei se ele é conhecido como Lela, se eu não me engano, se não me falha a memória. Me lembra aí, Juan, acho que ele tem um apelido, acho que é o Lela, tive boas conversas com ele, e eu acho que o Dantão tem condição, de repente alguns detalhes ali, pode dar condição de jogo para a Missão Velha receber jogos, competições oficiais da federação, por que não? Vamos aguardar, né? O Juan Franca aqui, eu quero a camisa do Guaraju, aguarda aí que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Missão Velha receber Arsenal de Missão Velha, está aqui dizendo o Gêmeo Futebolista. O Edson Alves também aqui deixando boa noite, os amigos do Replay. Fala do embrolho da CBF contra o nosso Icasa, agora sai esse dinheiro, houve novidades aí? Houve sim, Edson, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive vamos ouvir o presidente do Icasa, o França Bezerra, aqui no programa Replay, tivemos um contato com ele hoje, falando sobre essa situação, tá? O Icasa vai voltar mais forte do que antes, tem a Arena Romeirão, tem o dinheiro da CBF, tem uma possibilidade de Série D ano que vem, se o Atlético Cearense subir das melhores, virão para o Verdão do Cariri. Tomara, Edson, tomara. O São Melcado deixa aqui, vamos subir Leão, Maio Luna, boa noite, ligado de Brejo Santo, um abraço a galera de Brejo Santo, valeu, o secretário Lelo Honorato, muito obrigado, Juan, é o Lelo Honorato realmente, que é o secretário de esportes, eu acho que pode viabilizar essa situação, o que seria bom, né, Jonas, de repente ter 2 praças aí, não tem o Mirandão, o Missão Velha, e seria inclusive bom, porque a gente está com a expectativa de que logo a gente vai ter a liberação parcial de torcedor. Já pensou Missão Velha recebendo? Seria uma atração a mais, que o pessoal de Missão Velha gosta muito de futebol e eu não lembro de termos tido jogos oficiais acontecendo lá no Dantão, hein, Jonas? Eu joguei várias vezes lá no estádio Dantão, Tony, e a estrutura é muito boa, né? O espaço, eu acredito que ali pouca coisa seria necessário para ser aprovado pela questão dos laudos, que a gente sabe que é normal, é mais complicado, mas em termos de estrutura, tem uma estrutura muito boa o estádio Dantão. Eu acredito que seria uma opção legal para a região do Cariri. Tem um de Milagres também, que passou por uma reforma agora há pouco tempo, né? Quase que o Cariri ia mandar alguns jogos lá. Teve problema de laudo também. O Brejo Santo, já houve alguns jogos também tivemos jogos do União. Que ficou sendo União de Brejo Santo lá, eu acho que 2 ou 3 anos com jogos lá. Bem lembrado, tem Brejo Santo também. Enfim, é só as secretarias municipais de esportes se adequarem às exigências, né, da Federação Cearense de Futebol e também do Ministério Público do Estado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, dá o toque aqui, olha, camisa do Guarani, camisa do Leão do Mercado, que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Vai lá no Instagram, segue o Instagram Replay com Tony Souza, e segue o Instagram do Guarani, curte a foto e aí deixa também nos comentários, marca 2 amigos, tá certo? Ainda dá tempo de você concorrer, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio dessa linda camisa do Leão do Mercado, é a nova camisa do Guarani, que o Guarani vai disputar a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Presidente
Romeu Caldas aqui presenteando o torcedor do Leão, e eu vi muito torcedor aí de outras equipes querendo também a camisa do Guarani, que está muito bonita. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Replay com o Tony Souza, se inscreve também lá no site Miséria, nós temos também o canal no YouTube do Miséria, e se inscreve lá no Torcida K também no YouTube. Se inscreve, meu amigo, você vai ter informação de todo lado, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado, é de Lã Máquinas. Aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe, e também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos destacar aqui a Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Icanet, com cobertura total no município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Atenção pessoal, lá do bairro Cidade Universitária. Em breve, a Icanet estará chegando com força ali naquela região. Icanet, olha o telefone no WhatsApp, 99202-5340, 99202-5340. Tá aqui na tela, também na tela está o site da Icanet, icanet.com.br. Não está preocupado em vender velocidade, não está preocupado com dinheiro, está preocupado que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Icanet ainda tem um atendimento personalizado. Seja também você cliente da Icanet, uma internet de qualidade, você tem um contato direto. Quando dá problema, a sua empresa de internet, você consegue ter o contato, ter o feedback, ter aquele retorno, tentar resolver e resolve de forma rápida. Você sabe pelo menos o que está acontecendo? Com a Icanet você tem sim um contato com assistência técnica. Tem empresas que é uma complicação danada. Então aproveite e seja também você cliente da Icanet. Icanet que é uma empresa do Cariri que investe no Cariri, tá bom? Tá aqui na tela o telefone, o WhatsApp, também o site da Icanet. Daqui a pouquinho vamos sortear esta camisa do Leão do Mercado, a nova camisa do Guarani que vai jogar a Série C do Campeonato Cearense, e você pode ganhar. Vai lá no nosso Instagram, Replay com Tony Souza, segue o nosso Replay com Tony Souza, segue o Guarani de Juazeiro, deixa um recadinho lá marcando 2 amigos e curte a foto, tá bom? São os critérios simples, simples, simples para você concorrer a essa linda camisa do Leão do Mercado. Vamos falar sobre a Série C do Campeonato Cearense. Lembrando que daqui a pouquinho tem o França, presidente do ICASA, hein? A Justiça mandou penhorar 50 milhões de reais. Pouco mais de 50 milhões de reais da CBF. Será que esse dinheiro vai sair para o Verdão? Como é que está essa parada toda? Daqui a pouquinho você vai saber aqui no Replay. Tem muita gente já querendo saber dessa situação. Cadê aqui, rapaz? O Raimundo Wagner deixou a mensagem, mas não pegou legal. Nosso querido Raimundinho agora aqui deixou boa noite. Mandando um abraço aí para os amigos Jonas e Rominho. Um abraço, nosso querido Raimundo Wagner. Inclusive o Rominho, que é o Romeu Caldas, presidente do Guarani, ficou de vir para cá hoje para o programa. Ia trazer inclusive um jogador do Leão do Mercado. Mas aí ele estava resolvendo umas situações. Tem jogador chegando hoje à noite e acabou que não pôde vir. O presidente da equipe do Leão do Mercado, em outra oportunidade, vai estar aqui conosco, tá bom? O Maio Luna dizendo: União Brejo Santo, por 2 temporadas, recebeu jogos na Série C do Campeonato Cearense, lá em Brejo Santo, né? Série C e Série B. Obrigado, Maio Luna. Um abraço. Realmente, inclusive, cheguei a fazer alguns jogos, um estádio assim, bem bacana, assim, aconchegante. Dava pra gente
sentir realmente a partida de perto, a galera ia lá, como era uma arquibancada menor, então logo lotava e tinha uma energia muito bacana o estádio lá de Brejo Santo. Bom, vamos falar aqui sobre o Campeonato Cearense da Série C, né? Nós temos aí 10 equipes que vão participar da competição e temos 2 aqui da região do região do Cariri, que é o Guarani e também a equipe do Campo Grande. São, portanto, 2 equipes aqui da nossa região participando dessa competição. Hoje o Guarani acabou apresentando alguns jogadores, iniciando o trabalho no comando técnico Lamar Lima, e a gente acabou ouvindo alguns atletas. Antes, vamos mostrar uma foto aqui, inclusive essa foto estava na matéria de hoje do site Miséria, falando sobre a apresentação do time do Guarani. Né? Alguns jogadores, foram confirmados aí os volantes Guto e Dodó, jogadores experientes. O Dodó, inclusive, é cria do Guarani, mas fazia tempo que não tinha jogado no Guarani, passou em casa, Atlético Goianiense. Esteve, inclusive, aqui no programa falando sobre a trajetória dele, até ir também para a Turquia. Né? Recentemente esteve no Icasa, foi campeão da Série B, chegou a se machucar, treinou do Cariri, mas aí preferiu não atuar e agora está de volta, vai vestir a camisa do Leão. Né? Nós temos ali com aquele colete amarelo, com o número 23, o Laerte, meio campista, que inclusive foi campeão cearense da equipe do Fortaleza. Teve bons momentos com a camisa tricolor de aço, chegou a se machucar, o que atrapalhou um pouco a carreira do Laerte. E também o atacante Dagson, que passou pelo Icasa recentemente, também foi campeão cearense em 2020 da Série B com o Verdão do Cariri. Temos outros jogadores aí, meu Kleber Ferreira. Falta aí, tá aí, ó. Manuel Chuva, essa foto aí maior, né? Manuel Chuva, que passou por divisão de base da seleção brasileira, enfim, pelo Fortaleza, por várias equipes, muita qualidade. Apesar de, acho que tem 27 anos, 28, se não me engano, o Manuel Chuva, mas já tem uma rodagem boa. E aí nas fotos em cima, nós temos o Ricardo Cratense, tem o Raí, lateral, que estava do Tiradentes, jogou com o Lamar por lá, o André Pereira, o goleiro, que já passou pelo Guarani em 2018, durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, jogou em casa, jogou Iguatu, Atlético Cearense, também jogou Central de Caruaru, outras equipes de futebol nordestino. Muito bom goleiro. Lá embaixo a gente tem o Leandrinho com a camisa do Iguatu, o atacante ali que joga pelos lados, de beirada. Ali na foto com a camisa do Icasa, o Isaú, que começou no Campo Grande, foi campeão cearense da Série C em 2018 com o Tigre Juazeirense, depois jogou no time do Guarani, passou também pelo time do Cariri, enfim, por outras equipes, eu não sei se ele passou pelo Caucaia, mas é um muito bom jogador. E ali a gente vê também o Denis Baiano, também estava na equipe do Iguatu este ano, conseguindo acesso da Série B para a Série A. Aliás, Denis Baiano, Leandro e André Pereira estavam no Iguatu lá com o técnico Washington Luiz. Nós conversamos com alguns jogadores, vamos ouvir inicialmente o Dagson, atacante Dagson, o Dagson que está vendo aí o time do Guarani como uma grande oportunidade profissional para ele, ele que chegou a ter um bom momento ali na equipe do Icasa, depois chegou aí para o Cariri, mas não teve tantas oportunidades assim, e o Guarani pode ser uma grande chance para ele seguir a sua carreira profissional. Vamos ouvir o que falou o atacante Dagson. Verdade, a terceira divisão cearense é um pouco complicado, mas a gente vai com garra e determinação aí para poder subir a equipe do Guarani na segunda divisão, se Deus quiser. Você já passou pelo Icasa, estava recentemente pelo Cariri. Para você é uma grande oportunidade de poder mostrar o seu talento, de ser aquele homem gol que o torcedor tanto espera? Sim, né, cara? Acho que cada amanhecer é uma oportunidade nova. O Guarani abriu as portas aqui e espero colaborar junto com o grupo e somar na competição para a gente poder fazer um bom campeonato e, como frisei, subir o Guarani, que é o mais importante. E como é trabalhar com o Lamar, um cara que é ídolo não só do Guarani, né, mas um ídolo do futebol nordestino, passou por várias equipes, conquistou vários títulos. Como é que você vê essa vinda do Lamar para comandar o time aqui na Terceirona? Acho que é sempre importante, né? A gente é um cara que trabalha dentro do futebol e quando ele já trabalhou sendo profissional na área,
fica mais fácil. Por ser um grande ídolo, por ter sido também um grande jogador, vai dar os comandos aí e a gente vai em busca do principal objetivo do clube. Atacante Dagson, se não me engano, tem 1,88 m, jogador de área, boa estatura e jovem, né, Jonas? Você acha que é uma boa o Guarani ter um atacante aí como o Dagson? Pelo menos pelo que eu senti dele, está com vontade de mostrar serviço com a camisa do Guarani. O Dagson é um bom jogador, é um jogador muito talentoso, tem futuro, né, jovem. O Dagson, eu conheci o Dagson, Tony, jogando no Campeonato Barbalhense. Ele veio jogar no Buriti, que é o time da família da gente lá, que o Roberto Damasceno é o presidente. Eu acho que ele foi até campeão no ano que ele veio. O primeiro ano ele foi campeão barbalhense pela equipe do Buriti. E acompanhei também ele no Icasa, também alguns jogos do Cariri. Ele é um jogador muito talentoso. Eu acredito que vai ajudar muito a equipe do Guarani nessa Série C do Campeonato Cearense. E é de Missão Velha, natural de Missão Velha, né? Missão Velha gosta de fazer uma artilheira. Aí está aí o Olávio que está fazendo gol de todo jeito. Nosso querido Olávio está no Volta Redonda. Quase o Volta Redonda se classificava aí para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, da Série C, mas acabou ficando pelo meio do caminho a equipe do Volta Redonda. Bom, sai do Missão Velhense Dagson, vamos para outro Missão Velhense, mas esse já com rodagem, passou por várias equipes, chegou a ter um problema de contusão que atrapalhou. Jovem, tem apenas 28 anos, mas muito cedo ele acabou despontando no time do Fortaleza. Eu lembro que ele chegou a jogar aqui no Romeirão contra o Icasa, contra o Guarani, titular no Tricolor de Aço, e aí chegou o Nedo Xavier, aquele técnico que inclusive veio do Boa do Esporte, e acabou que os jogadores jovens foram perdendo espaços lá com o Nedo Xavier. Geralmente é assim, né? Todo treinador tem o seu jogador, ele chega e bota os jogadores dele, e a galera nova da base, geralmente aqueles são primeiros que perdem espaço. Infelizmente isso aconteceu no Fortaleza com o Laerte. O Laerte teve bons momentos com a camisa do Tricolor de Aço, foi campeão cearense com o Fortaleza, depois passou por outras equipes aqui do futebol do nosso estado, mas acabou se machucando. Voltou, estava jogando futsal, inclusive no União Crato, e agora vai ter novamente uma oportunidade no futebol profissional. Gosto muito, particularmente, sou fã do futebol do Laerte, conheço o Laerte jogando, gosto demais dele tecnicamente, principalmente. É um atleta muito envolvente. Espero muito que ele esteja 100% com condição de mostrar o trabalho com a camisa rubro-negra. Nós também conversamos com o Laerte e ele que estava hoje no treinamento lá do CT do Leão. Bom dia, né? Estou muito feliz por essa oportunidade, né, de voltar a jogar profissional, por essa equipe grande que é o Guarani. Então, agradecer a Deus por essa oportunidade e acredito que vamos fazer um bom trabalho, né? A torcida pode esperar um time bem competitivo, que a gente possa conseguir nossos objetivos. Você já foi campeão cearense com Fortaleza, chegou a ter problema com contusão também, enfim, mas agora volta. Como é que está o Laerte para essa terceira divisão? O Laerte está bem, né? Está bem fisicamente, né? Nunca parei de treinar, estou sempre em atividade. Então isso aí só tem que fortalecer, né? O que a gente já passou de contusões, mas agora eu estou 100%, né? Que eu vou voltar a jogar como jogava antes, bem preparado fisicamente para ajudar a equipe do Guarani. Manuel Chuva, Bruninho, tem o Denis Baiano, a turma boa ali no meio campo para concorrer ali com você, hein? E são jogadores, né? A gente já trabalhou junto, né? Na equipe do Fortaleza, então só tem a crescer o time, né? A gente já é entrosado, o time já vai ser bastante entrosado, então aí o Guarani só tem a ganhar com isso. E o que esperar do Laerte, Jonas? Você conhece muito o Laerte. Eu lembro que assim, já tem aquela coisa genética, né? Porque o pai dele, o Neto, joga muita bola. Eu lembro que eu era moleque e via o Neto jogar e ele jogava com o braço amarrado, né? Porque ele tinha um problema na clavícula e qualquer coisinha ele deslocava. Então ele jogava amarrado e jogava muito. E eu brincava dizendo, rapaz, se esse rapaz amarrado joga desse tanto, imagine se ele tivesse solto. E aí depois fiquei muito feliz quando soube que o Laerte era filho do nosso querido Neto, lá de Missão Velha. Então meio que a qualidade técnica passou do pai para filho. Eu gosto muito do Laerte, sou fã. E você, o que é que você espera do Laerte, Jonas? Eu espero primeiramente que ele se recupere fisicamente, né? Clinicamente já está recuperado, que a gente sabe. Eu já vi ele jogando alguns jogos também, em time amador. A gente sabe da qualidade do Laerte, gosto muito também do futebol dele, Tony. Começou novo, já se destacando na equipe do Fortaleza. Não foi só uma temporada, foram várias temporadas que ele teve no nível muito bom na equipe do Fortaleza. Chegou a ser titular, campeão cearense, mas infelizmente teve aquela contusão
teve que fazer uma cirurgia, né, onde ali atrapalhou um pouco a carreira profissional do Laércio. Então, primeiramente, eu desejo sorte a ele, que Deus possa abençoar aí essa retomada na vida profissional, na carreira profissional dele, e que eu espero isso, é questão física, que ele possa se recuperar bem fisicamente. A gente sabe que é um atleta que sempre se cuidou, como ele falou aí mesmo na entrevista, ele nunca parou de treinar, né? Apesar de ser sozinho, é complicado. Quando você faz um trabalho específico na equipe profissional, é outro nível, né? A intensidade é outra, mas eu espero que ele se recupere bem fisicamente, porque se ele estiver bem fisicamente, já que graças a Deus clinicamente ele já está recuperado, eu tenho certeza que ele vai render muito bem aí e ajudar muito a equipe do Guarani também. É um excelente jogador. Ele deve ser seu colega, pelo menos vai ser colega de profissão. Você está terminando educação física, não é isso, Jonas? Eu não lembro se ele já terminou ou está concluindo. Já terminou, né? Profissional de educação física também, é um cara dedicadíssimo e eu torço muito para que o Laerte esteja realmente 100% fisicamente, porque se ele estiver e ele ganhar confiança, é um cara que pode ajudar demais, é um meio de ligação de um futebol muito envolvente e seria um grande reforço para o time do Guarani, tomara que dê certo. Nós conversamos também com o técnico Lamar Lima, né, e a gente falou sobre alguns assuntos. Inicialmente, a gente conversou com ele sobre esse princípio, né, de trabalho do Leão do Mercado, visando aí de olho no foco nesta Série C do Campeonato Estadual. Um detalhe, é a primeira vez que o Guarani vai jogar essa competição. O Guarani nunca tinha disputado uma terceira divisão. E aí a gente conversou com o técnico Lamar Lima. É um prazer enorme, né? Trabalhar no Guarani, dando início já na pré-temporada, né? Questão das avaliações, recebendo os atletas. A gente pode esperar, o que você não pode esperar, é muito trabalho, muita vontade e um time muito competitivo, né? Sabe que é uma competição muito difícil, mas o Guarani vem forte, nós vamos nos preparar bastante para que a gente possa levar esse Guarani para a segunda divisão. Você está trazendo vários jogadores, alguns conhecidos aqui do futebol cearense, outros que acabam vindo de outros estados. É um time que ainda está aguardando algumas confirmações para assinatura de contrato, mas você acha que até quando deve estar com o elenco todo fechado? Olha, até o final da semana acredito que 90% do elenco já está aqui na cidade de Juazeiro trabalhando. Nós temos aí 2 confirmações, né, 2 grandes nomes, jogadores que já passaram pelo futebol daqui de Juazeiro e que estão fora do estado do Ceará nesse momento, mas que são 2 jogadores que realmente, se vier, com certeza vem para dar uma contribuição muito grande dentro do elenco. São jogadores já considerados experientes, né? Jogadores que estão do meio para frente, mas o grupo que nós temos muito forte, até sexta-feira já está aqui em Juazeiro, todo mundo, para que a gente possa dar a nossa cara, para que a gente possa colocar o nosso trabalho em prática da forma que a gente joga, né? Passar o espírito para o jogador de como a gente trabalha, para que a gente possa ter sucesso na competição. A gente quis atrapalhar um pouquinho a nossa conversa com o Lamar, mas deu para entender, né, um pouco o que ele falou, realmente focado no trabalho, aguardando contratações. Eu gostava mais do Lamar quando era jogador, porque ele soltava os furos de reportagem para a gente. E como técnico, o rapaz não solta nada. Mas acabou que no treinamento hoje, lá nessa apresentação, foi que eu consegui sondar, né, e ter a certeza. A gente já botou a matéria lá no site Miséria, já de primeira hoje pela manhã, que é exatamente essa questão do Dodó e do Guto, né, dos 2 volantes da equipe que vão disputar com a equipe leonina a terceira do Campeonato Cearense. Mas dentro das conversas que tivemos com os jogadores lá e também com o Lamar, mas eu queria saber do Lamar o seguinte: qual dos times, ou quais das equipes, né, que ele acaba apontando como os favoritos para esta Série C no Campeonato Cearense? Tem muita gente falando do Guarani, mas e para ele? Quais serão as equipes a serem batidas na terceirona deste ano? E ele respondeu assim: Olha, a gente vai pela tradição a princípio, né, Tony? Pela tradição, que é o Quixadá, né, que há muito tempo está fora dessas competições oficiais. Acredito que vem com vontade de voltar para o cenário cearense, e um que não é tradição, mas que vem com muito recurso, que é a Pague-Menos, né? A gente espera que já tem muitas informações, que é um time que vai investir bastante, né? E a gente acha que esses 2 times vêm para brigar bastante, sem esquecer do próprio Campo Grande, que é um time de jovens, né, muito bem treinado pelo Severo, que
vem brigar também pelo acesso. E o Guarani, que é um time tradicional, um time de camisa, o projeto é muito audacioso, está formando um grande elenco, para que a gente possa, não desprestigiando os outros nomes que eu não citei aqui, mas eu acredito que esses times vão chegar muito forte para a competição. Bom, tá aí o Lamar Lima. Jonas, vamos lá para dar uma recapitulada das equipes que vão disputar a Série C do Campeonato Cearense. No grupo A temos Aliança, Crateús, Itarema, Pague Menos e Tianguá. Pague Menos é o time do Cacau, pelo menos é o que estão colocando. É o time que tem Cacau aí nesse campeonato estadual. Está do lado de lá. E aí do lado de cá, né, aqui dessa região do Cariri, Sertão Central, enfim, vem o Arsenal, que era em Caridade. Eu tive informação hoje, extraoficial, de que o Arsenal pode mandar os jogos lá em Aracati. Estava até conversando com o Fabiano Rodrigues hoje. Fabiano disse, rapaz, parece que vai ficar em Aracati. Eu também ouvi esse comentário, confesso que não consegui confirmar, nem fui atrás. É tanta coisa na cabeça, acabou passando pelo sentido. Vou tentar confirmar essa informação. Mas tem o Arsenal, que era em Caridade, Campo Grande, que é de Juazeiro, o Sport Limoeiro, que é da região Jaguaribana, o Guarani de Juazeiro e o Quixadá, que é no Sertão Central. Para você, Jonas, por esses times que a gente acaba citando aqui, que vão disputar a terceirona, para você qual é o bicho-papão ou quais são os times assim com cara de bicho-papão, são as equipes que deverão figurar ali como favoritas para esse campeonato cearense? Tony, costumo dizer, né? Você falou em relação ao Pague Menos, né? Que é o time do Cacau, né? Mas nem sempre o Cacau resolve, né? É verdade. Você às vezes tem muito Cacau, mas não tem as peças certas, as pessoas certas para montar um grande elenco e para administrar toda a questão da gestão do elenco. É verdade. Que às vezes você tem um Cacau, mas não sabe investir. E o extracampo, às vezes uma pessoa ou outra ali no extracampo atrapalha todo o planejamento. Então é muito complicado, é muito relativo. Cariri teve um pouquinho disso esse ano. É muito relativo isso, né, Tony? Então, mas assim, dentre esses clubes aí, esses times, eu vou na mesma linha do Lamar, pela questão do Quixadá. A gente sabe que o Quixadá, há um pouco tempo atrás aí, já um adversário, era um time forte, né? Já joguei várias vezes contra a equipe do Quixadá, tanto lá em Quixadá como aqui em Juazeiro, pela equipe do Icasa. E quando está bem organizadinho, Tony, é uma equipe muito difícil de ser batido. Vem esse Pague Menos também, que pelo que se diz, a gente deve formar também um bom elenco, deve investir pesado. Aí tem a chave daqui, né, do Cariri. O Campo Grande, como o Lamar falou muito bem, apesar de ter, o Soares até conversou comigo um dia, Tony, que estava um pouco tirando o foco do projeto dele, que era de revelar atletas, de formar jogadores e que ia voltar. Então acredito que o Campo Grande vai investir mais na questão do time mais jovem, né? Mas tendo uma outra peça ali mais experiente para mesclar. Tem o Severo, que é um grande técnico, está à frente aí da comissão técnica, então o Campo Grande também deve vir forte. Inclusive o Campo Grande, desculpa te atrapalhando, Jonas, só para tentar dar mais subsídios para você, já confirmou o goleiro Gugu, que já chegou a passar pelo time do Campo Grande, soube que está em busca de um jogador experiente, né? Está em busca de um jogador experiente, inclusive está vendo na tela aí as equipes que vão disputar e o chaveamento, grupo A, grupo B, da Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Soube que está aí, pode anunciar a qualquer momento um reforço de um jogador mais experiente, jogador aí meio que de nome, que antigamente chamava jogador bilheteria, mas portão fechado não tem como, né? Aí tem um Dodó também, que é um lateral direito que já passou pelo time do Campo Grande ano passado, e tem o William Cratense, que subiu com o time em 2018. Eu lembro que aquela equipe de 2018, Jonas, era uma equipe que todo mundo subestimou. A gente fez até uma matéria, Guto Vital, Dudu Benjamin e eu, fizemos uma matéria aqui para o canal, está aqui no canal, inclusive, do YouTube, no Replay com Tony Souza. Depois, você que está acompanhando a gente, pode procurar, que a gente fez uma reportagem especial sobre o time campeão de 2018. E a gente lembra que o Tiaguinho, que é atacante, foi artilheiro da terceirona naquele ano, depois acabou tendo um bom momento no time do Barbalha, foi para o Ceará, foi contratado pelo Ceará, estava no Boa, chegou a vir para o Cariri. E o Tiaguinho, que na época era só Tiago, no Campo Grande, ele até falava que os cabas tiravam onda dizendo que o Campo Grande recebia din-din, que o pagamento era din-din, porque era só menino,
enfim, tiraram uma onda danada. E quando a bola rolou, o Cacau, que você bem fala, Jonas, acabou não servindo de nada. A garotada do Campo Grande fez bonito. Se fosse pontos corridos, tinha sido campeão com não sei quantas rodadas de antecedência e acabou indo na final, batendo o Crato, que era um dos favoritos, né, e ganhou nos pênaltis e com uma campanha invicta. O Campo Grande não perdeu para ninguém, desbancando favoritos da competição, com muita garotada, sem ter um jogador experiente sequer naquele elenco. Eu acho que o Jean Bala veio depois, mas eu acho que eu não lembro se ele estava em 2018. Mas enfim, o fato é que, às vezes, o fato de só ter dinheiro nem sempre conta. Se esse time der liga como deu em 2018, a coisa pode ser diferente. Apesar que aquele time de 2018 estava 2 anos jogando junto. Hoje o Campo Grande está montando uma equipe novamente, Jonas. Eu assisti alguns jogos dessa equipe que você falou aí do Campo Grande e dava para ver que era uma equipe jovem, mas muito entrosada. Eu acredito que o trabalho que foi feito naquela época lá, pela a diretoria, a comissão técnica, deu liga, como você disse, e a equipe surpreendeu. Eu acredito que o Soares vai manter essa linha. A gente viu alguns jogos aí da Sub-20 do Campo Grande, e tem alguns atletas de muita qualidade que eu acredito que vão ser aproveitados. E também eu acredito que ele vai mesclar, como você falou muito bem, eu acredito que ele vai trazer alguns jogadores mais experientes para dar aquela mescla, para dar aquela organização ali, e o Campo Grande vir forte. Mas a gente não pode esquecer, principalmente, um time de tradição que é o Guarani, né, Tony? Guarani, time de tradição. Eu acho que não era para estar na situação que está, na 3ª divisão do Campeonato Cearense, pela sua história, né, pela sua tradição, pelas suas glórias dentro de campo. E, então eu acredito que o Guarani, até pelo peso da sua camisa, como o Lamar falou, tem que ser um dos favoritos, tem que formar um time competitivo, um time forte. 3ª divisão, Tony, a gente fala muito isso quando a gente está trabalhando, é um pouco diferente da 2ª e principalmente da 1ª, onde 1ª é um futebol mais técnico, que as equipes deixam jogar, é um nível técnico apurado, superior. A 2ª já mais ou menos, mas a 3ª, além de ter a parte técnica, eu acredito que tem que ter muita a competitividade, como o Lamar falou. Se você não formar um time só por atleta técnico e que não tem intensidade, que não tem a força de vontade e determinação ali, correria, como a gente diz mesmo no popular, às vezes isso não vale. O que vale, principalmente numa 3ª divisão, é força de vontade. Na hora que botar o pé, botar para dividir, para ganhar, correr mais do que o adversário, porque às vezes a parte física se sobressai sobre a parte técnica, principalmente numa 3ª divisão. Então eu acredito que desses times aí que você falou, citou, eu acredito que, como eu já falei, né, o Pague Menos lá na região lá metropolitana, a parte de Fortaleza, e aqui Campo Grande, Guarani, eu acredito que vem forte também. Inclusive eu esqueci de dizer alguns jogadores, por exemplo, tinha 2 jogadores treinando hoje lá, que não tinham contrato assinados, mas estavam treinando junto com a equipe. Por coincidência, está aí as imagens dos 2, que é o Natan, zagueiro, e o Da Silva, volante. Esses 2 jogadores estavam treinando lá, mas não tem ainda um acerto, então não estão confirmados no elenco rubro-negro. E tive a informação também que o Elvis, lateral esquerdo, que é muito bom lateral, já foi campeão aqui, inclusive no time do Barbalha. Este ano, eu não recordo agora qual é o time que o Elvis estava. Atlético Cearense. Atlético Cearense. Chegou a vir para o Cariri também agora, na Série B. Chegou a estar no Goianese este ano, no primeiro semestre, junto com o Nael. E é muito bom jogador agudo. Aliás, o Guarani tem 2 laterais agudos que apoiam muito, que é o Raí pela direita e o Elvis pela esquerda. E o Lamar quer um time intenso, com intensidade. Eu estou muito curioso para ver essa equipe do time do Guarani, se realmente esses jogadores todos chegarem e estiverem em condição realmente de trabalhar. Tomara que dê certo aí, e a gente deseja boa sorte aí para o técnico Lamar Lima, também para o João Severo, enfim, vai ser uma competição muito difícil mesmo, esta Série C. Olha, o Juan Franco deixando aqui o recado, dizendo: Laerte e Dagson, 2 grandes revelações de futebol Missão Velhense. Torcer muito pelos atletas da terra e também para o Leão conseguir uma boa campanha. Valeu, Juan. O Lucas diz: boa noite, Tony. Vai ter futebol feminino em casa, Barbalha e Crato? Olha, Lucas, o Crato já está trabalhando com esse planejamento, porque é inclusive um critério, uma exigência da CBF agora. O time que vai disputar a competição nacional tem que ter futebol feminino. Então o Crato já está trabalhando. O Barbalha, eu conversei com a Raposa, com os dirigentes da Raposa, eles têm um planejamento para montar uma equipe de futebol feminino também lá. Confesso que o Icasa já ouvi falar também sobre essa situação
mas nada que já esteja sendo viabilizado. Mas, pelo menos, Barbalha e Crato, as diretorias já me confirmaram desse interesse e o Crato já está trabalhando para ter essa formação, tá bom? O Elté Alencar pergunta: boa noite, Tony, como fica se o Atlético Cearense passar para quartas de final da Série D? Abre uma vaga para o Cearense para 2022. Quem seria? A Elté é do Icasa. Se o Atlético Cearense conseguiu acesso para a Série C do ano que vem, o Atlético venceu ontem, aliás, ontem não, sábado, né? 2-0 a equipe do Paragominas, a decisão vai ser lá no interior do Pará. E aí, por exemplo, ele vai enfrentar o vencedor, ele passando, lógico, o Atlético Cearense, ele enfrenta o vencedor do confronto entre Campinense e Guarani de Sobral. No primeiro jogo, deu Campinense 2-1 em Campina Grande e a decisão vai ficar para Sobral. E aí ele passando nessa última fase, ele já garante vaga na Série C. Portanto, a torcida do Icasa fica otimista e tem que botar a torcida no Atlético Cearense. Porque a vaga que é do Atlético Cearense para a Série D do ano que vem, se ele conseguir o acesso este ano, essa vaga vai cair no colo do Verdão do Cariri. Aí, meu amigo, é tudo que o torcedor e que a diretoria de casa quer. Voltar para o cenário nacional, disputando uma Série D do Campeonato Brasileiro. Já pensou saindo do cacauzinho aí da CBF? Aí ficar bonitinho em casa para investir nessa situação. Vamos aguardar, tá bom? Cadê aqui? Aí o Lucas perguntando a mesma pergunta, né, sobre a questão do futebol feminino, a gente já respondeu. E podemos ter missãovelhense também no Campo Grande, viu, Tony? Estou sabendo também que pode ter jogadores lá do município de Missão Velha. Missão Velha acaba tendo aí hoje a grande referência, o Olávio, mas tem vários jogadores que já passaram no futebol profissional aqui da região, na equipe do time que é lá do natural do município de Missão Velha. Galera, nós vamos aqui para o sorteio daqui a pouquinho dessa camisa do Guarani, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai sortear essa camisa, é a camisa do Leão do Mercado, que vai disputar a Série C do Campeonato Cearense deste ano, galera, que está indo no Instagram, Replay com Tony Souza, seguindo o Instagram do Replay, seguindo do Guarani e também deixando nos comentários, marcando 2 amigos e curtindo a foto. Tem que curtir a foto. A gente vai para um intervalo, depois a gente já volta fazendo o sorteio da camisa do Guarani e ainda hoje teremos França Bezerra, presidente do Icasa, falando sobre o imbróglio da CBF. A Justiça mandou penhorar mais de 50 milhões de reais. E aí? Como é que fica? Como é que está a situação? Você vai saber daqui a pouquinho, aqui no Replay, com o próprio presidente do Icasa, falando sobre o assunto, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, a gente está sempre no ar aqui na parceria com o site Miséria e também com o Rádio Torcida K. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like, compartilha com a galera e aciona o sininho para sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem. Aproveita, fala o seguinte, a gente vai chamar para o intervalo agora, já compartilha para a galera dizendo, olha, vai ter o sorteio da camisa do Guarani e o presidente do Icasa vai falar sobre a bronca da multa milionária da CBF. Então, já avisa a galera do intervalo para quando a gente voltar no próximo bloco, você vai ficar sabendo de tudo isso aqui. Quem vai ganhar essa camisa bonita do Leão do Mercado, hein? A camisa tá bonita. Eu já tenho a minha. Você tem que ter a sua também. É só participar. Olha, tá aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Tá ok, valeu Dudu. Olha, vamos falar aqui da Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, Icanet, fazendo cobertura de todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Em breve estará chegando com força no bairro Cidade Universitária. Tá aqui na tela o telefone e o WhatsApp da Icanet e também o site da Icanet, icanet.com.br. Tá ok? O telefone é o 99202-5340. Não está preocupado em velocidade, está preocupado com dinheiro, está preocupado que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Icanet é uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Seja também você cliente da Icanet. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Bom, tá, a telinha já está aqui no jeito para a gente fazer o sorteio da camisa do Leão do Mercado, só que antes eu não tenho compromisso com o erro. Meu querido Guto Vital acabou me chamando a atenção aqui na questão do regulamento, e aí eu estava observando, rapaz, e aí o que acontece é o seguinte, deixa eu tentar ver aqui. Na próxima fase, e aí a gente vai ter que ver depois essa questão, nas quartas de final o que vai acontecer é o seguinte, o time de melhor campanha na Série D enfrenta o 8º colocado de melhor campanha, tá certo? Em jogos de ida e volta. Aí o 4º colocado enfrenta o 5º, né? O 7º colocado pega o 2º melhor colocado, o 6º melhor colocado enfrenta o 3º melhor colocado. Então, a gente vai ter que esperar o confronto terminarem para saber quem é o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, para aí saber quem vai pegar quem. E eu confesso que eu tinha visto rápido, então acabei me equivocando. Eu até pensava que o time do Atlético Cearense poderia pegar o Guarani de Sobral ou o Campinense. Então, esse é o chaveamento, segundo aqui o regulamento do Campeonato Brasileiro Série D, e eu não tenho compromisso com erro. Então, a gente vem e faz essa correção. Até agradeço o Guto Vital, que chamou a atenção para a gente sobre essa situação, tá bom? Bem, estamos aqui com o Instagram. Vamos lá fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio aqui. Bom, tá aqui o Instagram, são fotos que tem no nosso Instagram do Replay com Tony Souza, né? Temos várias fotos, inclusive eu fiz algumas postagens, os caras me viram com a camisa do Guarani, pensavam que eu estava com a camisa do Flamengo. Eu disse, não, é a camisa do Guarani, pessoal. Olha, está carregando aqui, esse é um aplicativo
que está carregando todos os comentários, todas as pessoas que comentaram, que participaram, exatamente ali, ó, 100% carregado aqui, tá bom? Nós temos aí 608 comentários carregados. E aí sortear número. Vamos lá para sortear número, Kleber Ferreira? Vamos lá. Sortear o número, vamos ver aí, para saber quem foi sorteado. Tá aqui o número, olha aqui, @Toninho Wellington, @Toninho Wellington. Nossa produção vai olhar ali, Guto Vital, comemore tudo, rapaz, o negócio é uma festa danada. Guto Vital, dá uma olhadinha aí, @Toninho Wellington foi sorteado. A gente vai ver agora se ele entrou nos critérios, se ele fez tudo direitinho. Seguiu o replay com o Tony Souza, seguiu o Guarani de Juazeiro, fez o comentário e deixou no comentário marcou 2 amigos e se curtiu a foto. Se ele fez isso, que é simples demais, ele acaba tendo a camisa do Leão do Mercado, ganha a camisa, tá bom? Então aqui, ó, @Toninho Wellington, fez o comentário aqui, marcou Fernandes Pedro e Pedro ALNC. Confirma aí, meu querido Guto Vital, que nossa produção confirmando se ele também curtiu a foto, né? Seguindo, tem que seguir o replay com o Tony Souza e seguir o Guarani. A gente em breve vai estar sorteando outras camisas. A diretoria do Barbalha, o Franco Neto já me avisou que vai também fazer um sorteio do time do Barbalha. E aí, produção? Seguiu os 2 perfis, mas não curtiu a foto. Então teve uma bronca aqui. O Toninho Wellington seguiu os 2 perfis, mas não curtiu a foto. Então acaba não valendo. Tinha que curtir a foto. Então vamos fazer um novo sorteio, é isso? Fazer um novo sorteio. Então acabou não rolando. Vamos lá. Sortear novo número. Vai lá, Kleber. Sorteando novo. Tinha que curtir a foto, gente. Estava lá na descrição. Tinha que curtir a foto. Novo número sorteado. Toninho Wellington de novo. E olha, porque ele também acabou marcando outros amigos, né? Mas aí a gente já sabe que não está na parada. Então vamos lá. Vamos ver aí no aplicativo. Vamos lá, meu querido Kleber Ferreira. Opa, vamos lá. Mayon Luna Oficial. Mayon Luna Oficial marcou Marlon FTO, Luna _Maísa. Pronto, vamos ver agora se está tudo ok. Vai ser apurado também se ele seguiu o replay com o Tony Souza, seguiu o Guarani e curtiu a foto, tá bom? Detalhe, daqui a pouquinho vamos ter França Bezerra, presidente do Icasa, falando sobre o imbróglio da CBF. A Justiça mandou bloquear mais 50 milhões de reais da CBF para o Icasa, porque não teve o acordo. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que falou o presidente do Verdão do Cariri. Aguarda aí. Vamos só apurar aqui, sorteio, os 2 primeiros sorteios, acabou que a pessoa não tinha curtido a foto, não fechou todos os critérios. Agora, ok? Tá dado o aval, segundo o nosso VAR, o VAR Guto Vital Kleber Ferreira, tá ok. Então, Mayo Luna Oficial, deixa eu tentar entrar aqui, para a gente identificar aqui o Mayo Luna Oficial, que ganhou, assim, tá valendo cadê aqui? Mayon... deixou um comentário, verdade, deixou um comentário aqui há pouco tempo, que inclusive tem aqui stories. Então, ele é acadêmico de educação física, lá de Brejo Santo, não é isso? Pronto, de Brejo Santo. Mayon, você depois entra em contato com a gente, faz o seguinte, deixa o recado no nosso Instagram e a gente depois vê uma forma de poder viabilizar, de mandar a camisa para você, tá bom? Você acaba ganhando essa linda camisa do Leão do Mercado, nova camisa do Guarani, que vai disputar a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Obrigado aí a todos que participaram conosco, que foram lá. Gente, critériozinho simples, tem que curtir a foto. E a gente vai fazer depois aqui com a camisa do Barbalha. O Mayon teve que passar por uma rodada de 2 sorteios, no terceiro acabou dando certo, seguindo o replay com o Tony Souza, seguindo o Guarani, deixando os recados, 2 pessoas marcadas e curtiu a foto. Por isso, Mayon Luna, ele que é cantor também, rapaz, o cara é cantor, tá aqui no Instagram dele, o homem é cantor, acadêmico de educação física, mora lá em Brejo Santo
e está acompanhando aqui o nosso programa Replay, tá bom? Parabéns, Maio, obrigado pela participação, obrigado a todos que participaram. Aguarde que em breve a gente vai fazer um novo sorteio aqui. A galera do Barbalha já ficou de mandar a camisa para a gente também fazer um sorteio aqui no programa Replay da nova camisa da Raposa Caririense, que está belíssima. Bom, vamos falar sobre o Verdão do Cariri, sobre o Icasa e esse imbróglio do Icasa. Em fim de semana, eu estava entrando nos sites por aí, ficando uma olhadinha, entrei no site, acho que Sport News Mundo, quando me deparei com essa informação de que a Justiça mandou bloquear mais de 50 milhões de reais da CBF por falta do acordo com o Icasa. O Icasa que acionou a Justiça em 2013, alegando, o Icasa ficou em 5º lugar, alegando que o jogador do time do Figueirense estava irregular. Quem trouxe à tona essa informação foi, na época, o gestor do clube, o Emerson Maranhão, juntamente com o André Turato, ex-zagueiro, que era diretor de futebol do time do Icasa naquela ocasião, com os advogados, na época, o George Ferrúcio e o Ferrúcio Júnior, né? Eles acabaram marcando uma coletiva de imprensa e falando sobre essa situação. E ali começou não a novela, mas um longa-metragem. De lá para cá, muita coisa aconteceu, diretorias mudaram, né? Veio a equipe de advogados do Rio de Janeiro, comandado pelo Oswaldo Sestaro, né? Que tem experiência com ações junto à CBF, e agora o Icasa acabou ganhando algumas instâncias esse processo. Havia um acordo, um prazo estipulado pela Justiça para entrar em um acordo até julho, né? O França chegou a vir para cá, esse prazo foi prorrogado até setembro e agora veio essa penhora da Justiça. Nós conversamos hoje com o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, que é conhecido como França, e ele falou conosco sobre esse imbróglio todo. Se liga aí no que falou o mandatário do Alviverde Caririense. Para a gente foi uma surpresa já no final de semana. A gente até já tinha conversado, eu e Zacarias, a diretoria, sobre esses questionamentos, mas porque nós estamos ainda aguardando uma resposta da CBF sobre um acordo que nós tínhamos, né, para resolver. E quando à noite, a gente já soube que houve essa penhora, né, por solicitação do nosso advogado, que, deixando bem claro, ele tomou uma atitude monocrática porque não nos comunicou, porque eu acho que isso aí pode prejudicar, ou não sei até que ponto vai chegar a prejudicar o Icasa com relação a isso. Porque se a gente já tinha uma abertura de, vamos dizer assim, uma abertura de conversa com a CBF para um possível acordo, então estava na mesa de negociação. Eu não sei até que ponto a CBF vai interpretar isso aí, porque se eles recorrerem, isso aí pode demorar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe, né? Porque eles têm panos para as mangas, né, como diz o ditado, e a gente vamos aguardar o desenrolar dessa semana, o que é que vai acontecer realmente, e que seja da melhor forma para o Icasa. Quem é que está como advogado do Icasa lá no Rio de Janeiro hoje? Rapaz, lá tem uma banca de advogados, são 4 advogados, que é do escritório do Sestário, né? A gente vai conversar com ele agora à tarde, para saber realmente como foi que tudo isso aconteceu, porque como nós já tivemos lá no Rio de Janeiro, agora no mês de agosto, para fazer um possível acordo, né? A gente foi convocado pela CBF e já estava tudo certo, era uma questão apenas de acertos finais, né? Então isso aí prejudica talvez o acordo, porque talvez isso aí na Justiça também vai ser preciso fazer o acordo, porque a gente quer ser parceiro da CBF, não quer ter nenhuma, vamos dizer assim, perseguição, que a gente sabe que às vezes acontece, né? E vamos ver o que é que vai dar daqui para frente. Existe algum valor já estimado referente a essa conversa que estava ocorrendo junto à CBF, França? Olha, o valor que inclusive até nos surpreendeu também, porque o valor real que estava lá era 58 milhões e foi penhorado 52, tá? Esses valores a gente estava em torno de 25 milhões, né? Era o que estava proposto para o possível acordo, com as sucumbências por conta da CBF, né? Isso faltava apenas a gente assinar esse documento, que já ficou tudo certinho, e de repente a coisa mudou, né? Isso aí não... a CBF pode interpretar que nós fomos meio arrogantes e não aceitamos, mas o prazo realmente era o prazo dado pela Justiça, a CBF também prevaricou um pouco na questão da decisão,
Mas nós sabemos que é porque houve mudança de presidência também lá na CBF, a questão do Caboclo, que era o presidente, já não é mais, e são outros presidentes. E também o nosso presidente da Federação Cearense, que não estava aqui no Brasil, está na Artuânia, disputando lá um futebol de salão, né? A Copa de Futebol de Salão. Então vamos aguardar tudo no decorrer dessa semana, o que é que vai ser. A esperança, de repente, até o fim do ano, ter uma solução quanto a esse problema todo? Nós esperamos, né? Porque todos nós sabemos que o Icasa vem aí de um sacrifício muito grande. Já faz 6 anos, né? De 2015 para cá. O Icasa sofre sem recurso nenhum. Já tivemos aí pandemia agora, que também prejudicou bastante. Foram 3 competições sem recurso, nem de ingresso, nem de nada, né? Apenas a nossa boa vontade, que nós corremos atrás, e alguns patrocinadores que nos proporcionou, né? A gente até dar continuidade ao campeonato. Então isso foi muito importante e esperamos que esse ano seja tudo terminar com glória para o Icasa. Bom, tá aí o presidente do time do Icasa, o Francisco Leite Bezerra, o França, falando sobre essa situação aí. Jonas Damasceno. E aí o França disse que foi uma atitude unilateral dos advogados, porque, segundo ele, já estava amarrado um acordo com a CBF em torno de 25 milhões de reais. Ele tem medo de que essa penhora acabe atrasando ainda mais o negócio. O que é que você acha de tudo isso, hein, Jonas? Foi isso que eu entendi também, Tony, pela entrevista do França, né? Ele não ficou muito satisfeito com essa intervenção jurídica do advogado, não. O advogado pensou assim, rapaz, eu vou perder os meus honorários, o quê? Pelo que o França explicou aí, né? Já existia um pré-acordo, né? Uhum. Eu acho que essa ilha que ele citou aí, que foi ao Rio de Janeiro, já existia conversações, até para se formalizar um acordo, e ele agora teme, né, que com essa atitude monocrática que ele falou, ou seja, não comunicou nem a diretoria do Icasa, entrou na justiça para penhorar aí a questão de 52 milhões da CBF. Pela entrevista aí, o França não ficou muito satisfeito, não. Está até com medo que haja alguma represália por parte da CBF ou que atrase mais esse processo, que não é bom para ninguém, né, Tony? Eu acredito que seria bom para o Icasa tentar chegar logo a um acordo junto à CBF. A gente sabe que é um direito que o Icasa tem, que houve erros mesmo, tanto que a justiça agora já deu ganho aí para a equipe do Icasa, mas eu acho que quanto mais demorar, tá certo que um dia vai ser resolvido, mas o Icasa está precisando do remédio hoje, e quando você precisa do remédio hoje, você não pode esperar. Tem situações que dá para esperar, né? Mas como o próprio França falou, já está com mais de 5 anos aí o Icasa numa situação difícil financeiramente. Vê a questão da pandemia, onde nem a torcida, que a gente sabe que é o fator número 1 do Icasa para entrar algum recurso com a questão da presença do público, da compra de ingresso. Os patrocinadores também, que nesse período de pandemia, de crise, que foi crise econômica mundial, a gente sabe que não chegaram junto da forma que chegavam, não só com o Icasa, mas com outras equipes também, isso tudo atrapalha. Mas a gente espera que seja resolvido, que o Icasa possa logo receber esse dinheiro, resolver questões de dívidas que tem para ser resolvido e seguir um novo caminho, se organizando, botando ordem na casa e planejar para que o Icasa possa voltar a dar alegrias aí à sua torcida. Jonas, eu entendo a fala do presidente do Icasa e a gente sabe que muita gente está interessado nesse recurso, porque tem muita gente que há muitos anos aguarda ações judiciais, são débitos trabalhistas, enfim, existem N situações do Verdão do Cariri. Para você, é melhor aguardar um pouco, de repente receber 50 milhões, que aí dá para pagar tudo com maior tranquilidade, e sobrar uma fatia maior do bolo, ou de repente faz o acordo, recebe a metade do valor, tenta negociar os débitos, fica com a fatia menor, mas recebe logo esse dinheiro todo. O que é que você acha, Jonas? Eu acho que ele até cita aí na entrevista, Tony, que o pré-acordo feito seria de 28 milhões, né? 25, se não me engano, 25. 25 ou 28 milhões, que já teria praticamente acertado com a CBF. Eu não sei hoje qual é a dívida real do Icasa. Na última vez que o França esteve aqui, se eu não me engano, ele falou algo em torno de 20, 21 milhões. Se não me falha a memória. Eu acredito, Tony, que ele poderia tentar fazer um acordo logo, onde esse acordo desse para quitar todas as dívidas e ainda sobrar alguma receita para o Icasa. Porque se for ficar nessa expectativa de 50 milhões, que é um direito que o Icasa tem,
que a gente sabe que a justiça é lenta, que a realidade é essa, mas de repente... Até porque isso aí está rolando desde 2013. Ação, Ele 2014, falou por 2013, né? O negócio foi em 2013. E os caras acionaram em 2014. Então, assim, nós já estamos aí, o quê? Entrando para 7 anos. 7 anos. E como o França falou, o Icasa praticamente não tem receita nenhuma. Está sobrevivendo com a ajuda de patrocinadores e a boa vontade das pessoas que estão à frente hoje aí do Icasa, como ele citou. Então, acredito que, de repente, vai esperar até quando para receber esse dinheiro. E a gente sabe que ainda a CBF pode alegar que não vai pagar de uma vez. E eu acredito que a justiça não vai obrigar a pagar também tudo de uma vez. E assim, eu acho que o Icasa tem que tentar organizar algumas situações, porque eu acho que até a desorganização interna do Icasa atrapalhou para que o Icasa tivesse um desdobramento demorado. Nós estamos com 7 anos essa coisa rolando. Eu lembro de um episódio, na época, uma pessoa que era ligada ao time do Icasa me falou que quando chegou lá, gestões passadas, um presidente estava lá com o vice-presidente, chegou um advogado enviado pela CBF, falando num acordo, na época, de 4 milhões. E aí aceitaram lá pessoas que não tinham nada a ver, que não botavam dinheiro no bolso nem nada, e aí que não, dá certo, só que, opa, peraí, assim não é bem assim, vai ter que tirar em torno de 10 milhões. Naquela época, acabou que a CBF voltou sem propor acordo algum, e aí a coisa foi desdobrando. O Icasa faltou a força política, porque se fosse outra equipe com força política, com uma estrutura organizada, na sua diretoria também, teria jogado a Série A, mas eu acho que a própria CBF não sentiu ali, rapaz, não vai ter peso não, vamos para cima aqui, vamos deixar esse time lá, achou que não ia dar em nada, até que acabou que o Icasa ganhou em todas as instâncias e está aí, porque o Icasa era para ter jogado em 2014 a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí tem muita coisa interna que acontece no Verdão há anos, não estou dizendo isso de agora, mas há anos, e essas coisas internas, pessoas que tinham dentro do Icasa, acabaram atrapalhando muito o Verdão do Cariri, e hoje o Icasa acaba pegando uma herança maldita de pessoas que não tinham compromisso com o clube e que estavam no passado. Isso é muito ruim, né? Você fica com um pessoal trabalhando a favor e outro pessoal que só pensa em si e acaba atrapalhando também o clube. Enfim, são situações. O fato é que hoje o Icasa tem sim direito de receber essa multa milionária. Quanto vai ser, a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda, mas está aí, penhorado pouco mais de 50 milhões de reais, né? E aí a gente, com certeza, eu acho que a CBF deve recorrer e acredito que deva tentar viabilizar esse acordo. O importante é que o Icasa receba o dinheiro, pague os débitos, porque eu acho que o Icasa tem uma situação que é fundamental. Se esse time conseguir zerar os débitos e ficar com uma quantia significativa para iniciar um trabalho planejado, olha, eu não tenho dúvida que tem tudo para esse caso voltar os momentos de glória, porque torcida tem. Se esse time tiver um trabalho, começar a entrar novamente para o cenário nacional de forma organizada e com condição financeira de dar estrutura, eu não tenho dúvida que tem tudo para se organizar. Agora, não adianta ter dinheiro, que foi o que o Jonas falou aqui, e não ter organização, não ter as pessoas certas nos lugares para fazer a gestão. Porque o Icasa teve um tempo que precisava de dinheiro, mas chegou um outro momento que o Icasa precisava de gestão. Então tem que ter os dois. Só um ou outro realmente fica muito difícil. Aguardar então, né, Jonas? E só para finalizar o meu raciocínio, né, Tony? Eu concordo com o que você disse aí também. O Icasa é um direito que ele tem. A gente sabe que houve o erro da CBF, tanto que a Justiça já determinou aí ganho de causa para o Icasa, mas a gente não sabe a realidade do dia a dia do Icasa, né, Tony? A gente sabe que o Icasa vem num sofrimento grande aí devido à questão financeira há muito tempo, que a torcida é quem sofre com isso. Os torcedores sofrem com essa situação do Icasa. Então, assim, eu costumo dizer, quem sabe onde o calo aperta é quem calça o sapato. Eu gosto de dizer que só sabe que é o peso do pau da bandeira é quem vai carregar. Pronto. Acaba tá na calçada tomando a cerveja e dizendo que tá maneira. Às vezes é fácil a gente dar uma opinião, mas eu falo mais assim como torcedor do Icasa, como uma pessoa que quer o bem do time aqui do Cariri, que é o Icasa, né? Que merece estar numa situação muito diferente, então o meu pensamento. Se for uma coisa para ser demorada, que pode ser que se arrasta aí por vários anos ainda,
como você disse, eu tentava fazer um acordo, não para ficar ainda com um problema, ou seja, devendo, mas que quitasse todas as dívidas, ficasse ainda com a receita para planejar, para investir, porque se fosse outra equipe, Tony, nesse sofrimento que o Icasa vem aí há muitos anos, já teria se acabado. O Icasa é tão forte, como você falou, que sobrevive a todas essas dificuldades que vem passando, com dívidas, com má gestão de antes aí. Imagine se é um time organizado. É bem mais fácil de você conseguir trazer um time novamente a ter sucesso dentro de campo, porque eu não tenho dúvida que a marca do Icasa é forte, a torcida, eu costumo dizer, a torcida do Icasa é mais importante do que qualquer pessoa que já passou pelo Icasa. O número 1 do Icasa hoje é a sua torcida, o patrimônio principal. Então esse time sem dívida, bem organizado, eu acredito que tem tudo para voltar a dar alegria ao seu torcedor e se organizar. É verdade, eu também tenho esperança aí que o Verdão volte aos momentos de glória. Assim como o Guarani, nosso leão do mercado, que está aqui a camisa, rapaz. A camisa está bonita. Deu aqui para o Maion Luna, né, que acabou aí ganhando o sorteio aqui, verificar tudo aqui pela nossa produção, tudo direitinho. E o Maion Luna lá de Brejo Santo, essa camisa vai para Brejo Santo, né, vestir aí, quem sabe não vai ter essa reabertura e o Maion não possa vir ver o Guarani jogar vestindo nessa belíssima camisa rubro-negra. Olha, acompanha a gente no Instagram, tá certo? Segue lá, fica acompanhando que a gente está sempre dando informações que não tem aqui no YouTube. A gente está sempre colocando lá informações no Instagram, de fotos, jogadores estão sendo contratados por Campo Grande, pelo time do Guarani, pelo Icasa. Uma situação, por exemplo, essa mesmo da CBF, quando a gente teve a informação, a gente já colocou lá no sábado. Inclusive, coloquei prints da matéria completa nos stories aí para a galera ler a matéria, já ficar por dentro de tudo. Só hoje que a gente conseguiu esse contato com o França e trouxemos aqui a entrevista. Então, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, lembrando Tony com I, Souza com S, para ficar mais fácil de identificar, tá certo? E também se inscreve aqui no canal no YouTube, deixando sempre o like, que é importante demais para a gente, esse like que você dá, tá certo? Bom, estamos chegando aqui ao final do programa, agradecer demais a todos que participaram, que estiveram conosco, que participaram aqui do programa e também do sorteio. Logo, logo a gente vai estar sorteando uma camisa do Barbalha, a diretoria do Barbalha já disse que vai trazer uma camisa para a gente sortear aqui no programa, então fique esperto, que a qualquer momento a gente vai poder entrar aqui falando sobre essa camisa da Raposa Caririense. Podemos também trazer outros sorteios, com certeza. Jonas, obrigado aí pela presença. Vamos torcer para os clubes do Cariri, nessa Série C do Campeonato Cearense, que a gente tem um futebol do interior fortalecido. Estou muito curioso para ver esta Série C do Campeonato Estadual e feliz de ver o retorno do Quixinha, do Canarinho do Sertão, o Sport Limoeiro, algumas equipes tradicionais. Estou curioso para ver esse Tianguá, me falam muito bem do Tianguá, o Crateús, que já teve boas equipes aqui no futebol, esse Pague Menos que está chegando aí, novo, com um cacauzinho, vamos ver se esse cacau vai servir para fazer chocolate, ou se o negócio não anda, né, Jonas? Enfim, estou curioso para ver essa Série C do Campeonato Estadual. Vamos aguardar. Mais uma vez, obrigado, Jonas. Lhe vejo até a próxima aqui no programa. Só mandar um abraço ao nosso amigo Raimundinho, grande profissional, grande amigo, grande pessoa, né, que no começo participou aí, comentou, mandou um abraço para a gente, retribuiu o abraço ao amigo Raimundinho. Agradecer mais uma vez pelo convite e ficar na torcida pelos times aqui do Cariri, tanto na Série C como na Copa Fares Lopes, e que o futebol do Cariri aqui se fortaleça cada vez mais. Obrigado pelo convite mais uma vez e uma boa noite. Bom, boa noite para você. Lembrando aqui que você se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Fique sempre acompanhando, aproveita também os nossos parceiros. Miséria, site miséria.com.br, acompanha as informações no site, acompanha lá no YouTube, nas redes sociais, também tem o Miséria no Instagram, o site mais completo de informações do Nordeste brasileiro, sem dúvida, é o miséria.com.br, também com chamadas ao vivo. Fique esperto aí no site Miséria. E também abraçar os amigos parceiros lá da Rádio Torcida K, meu amigo Caio César. Tem a Torcida K no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem muita informação bacana sobre os clubes e o futebol cearense no Rádio Torcida K, com aplicativo próprio, ou você também pode acompanhar no Rádios Net. Toda sexta-feira tem um papo de craque, já teve Amandinha, já teve Sérgio Alves não, Magno Alves, que foi recentemente, já teve o Jardel, já teve o Gerson, muita gente boa. Próxima sexta-feira vai ter novamente esse papo do Caio César, né, com algum grande craque aqui, seja do futebol masculino ou feminino. Se liga aí na sexta-feira,
lá na Rádio Torcida K, tá bom? Aqui nos bastidores, Guto Vital, Kleber Ferreira, a gente agradece. Um abraço bem forte, uma semana abençoada. Se liga, a qualquer momento tem novidade aqui no Instagram da gente, Replay com Tony Souza, ou algum outro vídeo aqui no YouTube. Um abraço, que Deus abençoe, até a próxima.